Hora da Prosa. Bem, a nossa convidada de hoje, como eu disse na abertura do programa, é Gabriela Meirelles. Ela é estrategista de mídias do SINDAG e uma das responsáveis pela organização das ações do Fundo de Defesa da Aviação Agrícola, que tem como objetivo promover a imagem do setor, levando informação correta e tem combate aí. Mas vamos saber dela exatamente qual o objetivo, como é que foi criado esse fundo, enfim, tem muita informação bacana pra gente aqui que tem tanto respeito pela aviação agrícola. E aí, Gabriela, tudo bem? Tudo jóia, Cláudio? Bom dia. Então, o fundo é um projeto muito interessante do sindicato, porque é um projeto que foi criado pelos próprios associados, diferentemente de outros tantos projetos que a gente tem. Aham. Esse fundo, então, ele foi criado com o objetivo, como você bem disse, né, de promover, proteger e articular o nosso setor. Os nossos associados viram a necessidade de investir uma quantidade maior de dinheiro para bancar essas ações específicas de promoção, proteção e articulação do setor. Bom, e é com esse fundo, né, que vocês conseguem, por exemplo, viajar Brasil afora aí, porque é muita coisa rolando ao mesmo tempo, é muita desinformação, e isso preocupa. Eu ainda conversando com a Tayla da Jussara Aeroagrícola, lá em Rondônia, existe uma preocupação muito grande de levar a informação correta, e esse trabalho precisa ser feito, assim, praticamente em larga escala, não é isso, Gabriela? Exatamente, a gente atua em várias frentes bancado por esse fundo, né? Primeiro, desmistificando o setor, porque a gente sabe que os projetos de proibição, eles surgem porque tem muitos mitos do setor. Então, uma Exatamente. das coisas que a gente fez, por exemplo, foi investir em campanhas de mídia, como a ação Chega de Preconceitos, que teve lá, foi em larga escala, né? Uhum. Que foi para isso, desmistificar o setor. Então, a gente combateu os mitos, falou o que é verdade, o que é mentira. E também trabalhamos nas frentes grandes, assim, né? Como derrubada de projetos de proibição. O Uhum. Cláudio, que eu acho que ele já veio aqui algumas vezes, né? Já. Ele disse que a gente já derrubou mais de 70 projetos de proibição por todo o Brasil. E, bom, isso exige muita articulação política, muita viagem, muita conversa, e tudo isso tem um custo, que é bancado, sim, pelo nosso fundo. Só para dar uns números aqui, até julho, quando a gente tinha feito a última arrecadação online, a Uhum. gente arrecadou cerca de 1.300.000. Só que o saldo atual, né, em Uhum. 31/7, era de 629 mil. Ou seja, a gente gastou quase metade. E onde, então, é gasto isso? A gente tem um relatório que ele é publicado, o Gabriel sempre apresenta ele, né, os nossos Uhum. associados, qualquer pessoa que quiser doar para o fundo tem acesso a esse relatório, e nele mostra todos os nossos gastos. Hoje, ó, de articulação política, a gente gastou 50% desse dinheiro. Nossa. Para impressão de materiais, que é essa entrega, né? A gente precisa entregar material tanto para as escolas, quanto para as universidades, quanto para os políticos. A gente gastou 15%, 25% para a mídia, que é esse combate de mitos do setor, né? Porque a gente sabe que quando alguma coisa ruim acontece, eles publicam em larga escala, mas nem sempre quando coisas boas acontecem, por exemplo, os combates a incêndio, há essa divulgação. Então, a gente investe muito nisso. E 10% são pagamentos recorrentes. O que são esses pagamentos recorrentes? O ano passado, o SINDAG passou a fazer parte do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que presta assessoria para a Frente Parlamentar do Agro, lá no Senado. Uhum. E para participar do IPA, tem um custo de 15 mil mensal. Puxa. Para bancar isso, a gente precisa do fundo, porque Uhum. só as nossas mensalidades não dão conta, já que a gente tem diversos outros projetos. Uhum. É muita coisa andando ao mesmo tempo, né? Agora, é impressionante, né, como esse trabalho ele é importante, principalmente para levar a informação. Porque a gente observa, Gabriela, que infelizmente, é assim, não existe um pré-requisito para você se tornar aí um político, um vereador, um prefeito. Infelizmente, não, eu acho que é o grande erro, né? Essas pessoas não terem uma formação, não ser necessária uma formação. E isso é que preocupa. Por quê? Quando eles elaboram, entre aspas, um projeto de lei ou recebem sugestões de elaborarem um projeto de lei, eles não têm a informação sobre, de fato, o que aquele projeto vai desencadear. A gente está cansado de assistir isso ocorrendo aqui no Brasil inteiro.
E os exemplos, né, os resultados são os piores possíveis. Veja bem o que aconteceu no Ceará, um estado onde era o segundo maior produtor de banana, o maior exportador de banana do país, e hoje vive uma situação extremamente difícil, principalmente uma situação relacionada à saúde, né, à saúde pública, onde com a saída do avião entrou o homem para fazer um trabalho perigoso, né, num cultivo, né, de uma cultura muito complicada de se fazer, porque você tem que fazer de uma forma que você acaba recebendo. Enfim, é lastimável. Então, esse tipo de informação, esse tipo de trabalho que vocês fazem, levando a informação, dando suporte, principalmente àquele parlamentar que quer conhecer um pouco mais, saber exatamente do que se trata a aviação agrícola. Sim. A gente percebe tanto isso que você falou, que os projetos de proibição que a gente combate geralmente são copia e cola. Eles nem fazem nada assim que seja da região, né, trazendo culturas da região. Não, eles simplesmente vão copiando projetos que talvez foram aprovados por, né, diversas circunstâncias, que a gente sabe que não é sempre que a gente consegue combater, mas a maioria das vezes sim. Mas eles só copiam e colam. E isso que você falou em segunda parte é muito verdade, né? O índice de contaminação por agrotóxicos aumentou no Ceará depois que a aviação agrícola foi proibida, ou seja, quem é que está contaminando, né, de fato? Pois é, e isso leva um problema social muito grande para a cidade, por quê? Aquela atividade já não existe, e se ela não existe, ela não vai gerar impostos para que a cidade arrecada, e se ela não tem dinheiro, como é que ela vai bancar, por exemplo, a saúde, que vai ter um aumento de usuários, assim, da noite para o dia, sem recursos. Então, enfim, é um efeito catastrófico. E a gente vê o que está acontecendo, inclusive esses produtores correndo para outros estados, principalmente o Maranhão, onde, infelizmente, começa a ter um burburinho, mais uma vez, por questões ideológicas, e pode levar o estado a uma questão muito séria, e vocês vão ter muito trabalho lá, e isso aí custa dinheiro. Exatamente. Inclusive, o nosso assessor, o Divaldo Custódio, né, ele foi contratado para trabalhar diretamente nesse projeto de proibição, tamanho, a quantidade depois desse novo governo, e ele está trabalhando no Maranhão há mais de dias, né? Ele nem consegue nem voltar, porque tem que ficar rodando vários municípios que estão fazendo esses projetos de proibição. Bom, eu acho esse trabalho excepcional. Eu vi a movimentação durante o Congresso lá, o teu trabalho lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, hoje, quem é que pode doar, né, para que esse fundo cresça e esse trabalho se estenda e seja ampliado cada vez mais, com muito mais força? Olha, qualquer um pode doar, né? Qualquer um que simpatize com a aviação agrícola, que simpatize com a nossa causa, e principalmente as pessoas que estão relacionadas ao meio, porque se o seu sustento depende da aviação agrícola, a gente não pode deixar ela ser proibida, né? A gente tem que promover a aviação agrícola. Uhum. Então, você que faz parte, que tira o seu sustento da aviação agrícola, está convocado a doar. Inclusive, as nossas empresas, elas, além dos empresários terem doado quantias significativas, agora eles estão fazendo, a exemplo da Sana, que está fazendo ações locais com os empregados para que eles doem e assim eles multiplicam até assim, o funcionário doa R$500 e aí o patrão vai lá e multiplica esse fundo. Se você doar 500, eu dou 500. Legal. Então, é um incentivo para eles, para que a gente continue bancando as nossas ações. E também o SINDAG, como forma de incentivo e de promoção da aviação agrícola, qualquer pessoa que doar um valor acima de R$500 ganha a camiseta da aviação agrícola. Que legal. E aí é só falar com a gente, né? Entra em contato, fala que você doou, manda o comprovante. Para doar é muito fácil, através do nosso Pix, né? financeiro@sindag.org.br. A gente tem cotas de sugestão, né? Cota de qualificação do setor R$1.000, cota da campanha de chega de preconceito 5.000, projeto de proibição 10.000, mas qualquer valor, desde 50, 10, R$500, ajuda. Né? E olha, você foi muito feliz numa colocação dizendo que tudo isso, esse dinheiro, né, toda a aplicação desse dinheiro, desse fundo, ele é totalmente transparente. Então as pessoas podem entrar. É no site do próprio SINDAG, Gabriela? Sim, no site do Fundo de Defesa, que está lá
no site do SINDAG, você já tem acesso ao relatório. Só que o último relatório que a gente fez foi um pouco antes do Congresso. Agora a gente já teve novas doações durante o Congresso, que a gente fez um ciclo lá, e agora, como está tendo essas capacitações dentro das empresas voltadas para o fundo, a gente vai ter um novo relatório das ações feitas até agora outubro. A gente está para lançar esse relatório. Mas se você quiser saber as ações todas, a gente pode conversar no particular também. Ok, então, ó, vou deixar o contato aqui da Gabriela, tem o telefone dela, vai estar aí na tela, o telefone, o e-mail. Eu acho que por ser Aliás, eu vou dar uma dica para você aqui. Se existe um setor transparente, é a aviação agrícola. Por quê? Se você tem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta, o SINDAG responde. Se você tem alguma sugestão, o SINDAG vai te ouvir. Então, é uma atividade totalmente transparente, aberta a ouvir, né? Se você quer respostas, o SINDAG não se curva a elas, não se nega a responder as suas indagações. Eu acho que isso é único nesse país. Não existe um setor tão transparente quanto a aviação agrícola e o pessoal do SINDAG faz isso com maestria. Então é importante a gente ter, porque nós não estamos falando apenas de atividade. Nós estamos falando da segurança alimentar do brasileiro. Nós estamos falando da economia do agronegócio, as exportações, porque quando ocorre um problema de uma praga, por exemplo, aquilo precisa de agilidade. E essa celeridade, quem consegue é a aviação agrícola. Se você for comparar o quanto o avião faz, quanto o pulverizador terrestre faz, é incrível a diferença. E detalhe, quando você faz uma pulverização terrestre, a convencional, você pode levar, sem querer, uma doença de um lugar para outro. Então você está levando a doença, principalmente quando é alguma coisa ligada a fungos, né? Então, o próprio contato vai levar para outro lugar. Então, assim, é muito importante. Não é uma questão de defender uma atividade, é questão de defender a nós mesmos, né? A nossa segurança alimentar, a nossa economia, enfim, é muito importante, não é, Gabriela? É isso aí, pessoal. Bom, não tem como continuar o agronegócio brasileiro desse tamanho, crescendo sem aviação agrícola, e a aviação agrícola conta com todo mundo. Muito obrigada. Bom, Gabriela, ó, então vai ficar aqui na tela as informações. Se tiver algum QR Code aí, você me manda. Vou deixar aqui tudo direitinho para que o pessoal possa colaborar e manter a nossa comunicação forte, porque todos nós precisamos. Gabriela, muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Até mais. Hora da prosa.